O Cápsula está de volta e a Disney tem investido em adaptações live actions de seus clássicos. Só para lembrar, já tivemos Alice no País das Maravilhas, Malévola, Mowgli, o Menino Lobo e Cinderela. Christopher Robin, um reencontro inesquecível, live action do Ursinho Pooh, chegou aos cinemas em agosto deste ano. E ainda teremos o Quebra-Nozes e os Quatro Reinos em novembro e também o retorno de Mary Poppins em dezembro. Recentemente saiu um teaser de Aladdin, que estreia em 2019, junto de outros títulos como Mulan, Dumbo e o clássico Rei Leão. Então, o que a gente pode esperar do futuro da Disney em live action? Será que essas produções vão bombar nos cinemas no ano que vem? Comigo aqui no estúdio está o Igor, que faz parte da equipe do Cápsula, e a Larissa, que é estudante de jornalismo e youtuber. Oi, gente, bem-vindos ao Cápsula. Obrigado. Então, para começar a nossa resenha aqui, vamos relembrar como que começou essa história toda de live action da Disney. Vocês lembram qual que foi o primeiro filme, assim, que deu origem a essa leva de filmes? Dessa nova leva da Disney, a gente começou com Alice no País das Maravilhas, que foi aquela adaptação de 2011, que foi dirigida pelo Tim Burton, que teve até a Anne Hathaway no elenco. Teve uma boa recepção do público, tanto que ganhou uma continuação. Teve uma estética muito bonita também, foi um filme muito bonito de ser visto, especialmente nos cinemas. Isso gerou uma repercussão muito positiva. E aí a Disney começou a pensar que esse poderia ser um bom caminho para eles seguirem, porque eles também estavam vivendo uma época que certos filmes de live action que eles estavam fazendo, histórias originais, não estavam fazendo tanto sucesso. Por exemplo, a gente teve o John Carter Entre Dois Mundos, a gente teve Cowboys e Aliens, que não foram tão bem recebidos assim, pela crítica. Então, a partir desse momento que a Alice deu certo, a Disney pensou, poxa, talvez seja bom a gente trazer novas versões dessas histórias que já são um sucesso. E aí depois a gente teve Malévola em 2014, a gente teve Cinderela em 2015, e aí já chegamos nessa onda, né, que a gente está vivendo hoje. Eu vejo as live actions também muito como um presente da Disney para o público que é um pouco mais velho, como somos nós, que estamos nessa faixa etária. Super velhos. Essa faixa etária que já não é mais um adolescente, mas também não é um adulto. É um jovem que cresceu, acompanhou a Disney boa parte da infância, se identificava com os filmes, mas conforme nós fomos crescendo, a gente quer assistir outros tipos, né, de produção cinematográfica. E eu gosto muito disso porque eles retratam a história original, tem sempre a mesma essência, mas que traz para o nosso dia a dia. E é o que eu gosto muito de Malévola, porque foi um roteiro que foi muito adaptado. Ele não seguiu o seu padrão original, como Cinderela seguiu, como Bela Fera seguiu. E ainda assim é um filme que encanta todo mundo que assiste, principalmente por ele ser nada previsível. Então, mesmo que você conheça a história original, você se surpreende com o filme. Eu acho que a construção dele foi muito bem feita e a essência continua lá. A Disney ela tem esses dois caminhos que ela costuma seguir nessas adaptações. Ela tem tanto o caminho que ela seguiu com A Bela e a Fera, que ela pegou aquela história clássica e seguiu aquele roteiro fielmente. E tem Malévola também, que ela pegou a história clássica, mas ela fez um outro ponto de vista daquilo, que foi extremamente válido também, que foi um sucesso. Então, a gente vê que a Disney ela quer trazer de volta essas histórias também porque é uma chance para os novos públicos conhecerem essas histórias clássicas que talvez eles não teriam interesse em ver em filmes antigos. Por exemplo, o Rei Leão, a nossa geração, a geração anterior à nossa também cresceu se emocionando com o Rei Leão na época da infância. Cinema. A gente se emocionou com essa história na nossa infância e Ai, agora... Meu Deus, denunciei minha idade, cara. Enfim, vamos lá. E agora, as novas gerações, né, os nossos filhos, os nossos netos que estão vindo por aí, eles vão ter a chance também de se emocionar com essa história. E me conta então uma coisa, assim, o que vocês esperam desses filmes que estão chegando aí agora? Por exemplo, a gente já começou a falar de Rei Leão, a gente tem Dumbo também, ano que vem com o Tim Burton também, né, se eu não me engano, na direção do filme. O que vocês acham, assim, no geral? O que vocês esperam, talvez, desses filmes? Tem algum que vocês queiram mais, assim, assistir? Então, eu tô esperando muita mágica. Eu acho que o sinônimo da Disney é esse encantamento todo. E eu tô ansiosa por isso, principalmente com Quebra-Nozes, que ele vai estrear em novembro, nesse período de final de ano. É um filme que tem a Mackenzie, que fez a filha da Bella e do Edward em Crepúsculo, né, no filme Amanhecer. E eu acho que vai ser um filme muito mágico. Tem esse viés natalino, então eu acho que ele é especial para final de ano. Então eu acho que a tendência é cada vez mais os filmes
se tornarem mais encantadores e fazer a gente amar de fato, como já fazem, né? Aproveitando essa pergunta e o viés natalino, eu preciso dizer que eu tô muito ansioso para Mary Poppins, porque eu já vi o clássico antigo, é um filme que eu gosto muito, é um filme muito mágico, assim, realmente. É um filme que pouca gente lembra que existe. Ele não é um filme tão conhecido assim, então vai ter muita gente até de gerações passadas que vai assistir pela primeira vez, vai se emocionar, vai gostar muito, então isso que é muito legal também a Disney trazer essas histórias de volta. Eu acho que vai combinar muito, acho que vai ser um sucesso, é o que eu mais tô esperando, assim, pessoalmente falando. Vamos falar então agora um pouco das pessoas, né, que eles trazem para esses filmes, que é um ponto assim muito marcante. Por exemplo, a gente já falou de Malévola, né, que tem a Angelina Jolie, que na época assim foi um alvoroço total, todo mundo estava muito ansioso para ver, né, a atuação dela. A gente já falou de Bela e a Fera, que tem Emma Watson. É um ponto também muito importante, né, tipo a escolha do elenco para esses filmes, assim. Eu acho que é extremamente importante. Eu acho que a Disney, ela tem conseguido unir dois fatores, que são os fatores de trazerem atores e atrizes famosos para esse universo, para atrair o público mesmo. E, ao mesmo tempo, tem uma outra preocupação também que a Disney está tendo, que é a preocupação com a representatividade. Que a gente tem, nos filmes da Disney, a gente tem personagens de origens diferentes, de lugares diferentes. Por exemplo, a gente tem Hércules, que é lá da Grécia, a gente tem Mulan, que é de outro lugar, Pocahontas e tal. Aí, por exemplo, o live action da Mulan, eles já escolheram a atriz, vai ser uma atriz chinesa, vai fazer jus à personagem, que foi o medo que muita gente teve de contratarem uma atriz, sei lá, americana ou de uma nacionalidade diferente. Então, eu acho que não só o impacto de trazer nomes conhecidos, mas o impacto das pessoas poderem se ver na tela, porque é uma discussão que está tendo muito atualmente, né? E o live action do Aladdin, a gente também viu pelo teaser trailer que, aparentemente, ele também vai ser fiel nesse ponto. Então, já é mais uma coisa, assim, pra gente criar expectativa e para abrir portas para novos atores e novas atrizes, assim, nesse meio. Além disso, é uma escolha muito importante, né? Porque, apesar da representatividade, do público gostar dessas atrizes, a Disney precisa vender. E essas atrizes vendem. Eu, por exemplo, assistiria qualquer filme que a Emma ou a Angelina fizessem. Então, junta o útil ao agradável, né? E o mais legal também é ver atrizes tão consagradas fazendo filmes que são para esse público Disney, que já tem essa pegada totalmente característica. E Angelina Jolie, por exemplo, foi uma surpresa para todo mundo. Acho que ninguém nunca imaginou ela fazendo esse papel, né? E ela estará na continuação, né? Exatamente. Ainda por cima, estamos todos então, aguardando. Eu acho que é exatamente isso. Juntou o útil ao agradável, deu tudo certo, tá vendendo. E tem esses outros fatores que o público gostou bem. E fora que a gente vive uma época muito boa também para ter essas adaptações, porque agora, por exemplo, a Disney ela começou a fazer as animações dela nos anos 30, né, anos 40. Sim. Aí hoje já é uma época muito boa para ela investir em live actions também, porque a gente tem tecnologia muito boa cinematográfica, né, para poder fazer. Por exemplo, quantos dos efeitos de Malévola ou dos efeitos de A Bela e a Fera seriam possíveis de serem feitos 50 anos atrás? Sim. Por exemplo, né? Hoje o cinema ele é feito por essas duas coisas, né? Por qualidade técnica, mas também por grandes histórias. E a Disney, ela tem essas duas coisas. Então, quando ela junta, a gente tem esses produtos de qualidade que a gente está assistindo ano após ano. Então, acho que é uma época excelente, assim, e a trilha sonora também, que com as live actions se renova tudo. E eu acho que a trilha sonora também tem esse encantamento. Por exemplo, em Bela e a Fera tem Ariana Grande e John Legend. Então, ficou um hino espetacular, as músicas maravilhoso. da Disney sempre são muito famosas, né, nos desenhos e tudo mais, assim. Para vocês, o que vocês acham mais difícil, talvez, trabalhar numa adaptação para uma animação? Porque, pensando nesses clássicos da Disney e tudo mais, a gente pensa que, né, foi o que você pontuou, tem muita magia, tem coisas muito específicas, né, de animação que, às vezes, é difícil transferir, talvez, isso adaptar melhor para o cinema, assim. O que vocês acham que é difícil? Vocês podem também até dar o exemplo, talvez, de algum filme que tenha feito essa adaptação muito legal, tipo, sei lá, ou de figurino, ou de história, ou de efeito, assim, o que vocês pontuam aí dessa história? Então, meu maior exemplo, acho que vai ser Cinderela para Sempre, que eu acho que é um dos meus favoritos. Em figurino, eu amo o vestido de baile da Ela e também o de casamento, eles são sensacionais. Então, eles foram pensados durante muitos meses. Então, ele, além de ser bonito em si, ele foi trabalhado nas luzes, no efeito, né, da composição total. E tem os efeitos cinematográficos, mas eu acho que ainda assim, alguns são até meio que dá
né, é fake. Mas ainda assim, eu acho que tem a iluminação muito característica, que no filme é bem uma coisa mais azul, que é a cor principal da Cinderela. E, além disso, o encantamento, essa coisa de ser mágico mesmo, a essência, eu acho que sempre permanece, apesar dos efeitos e da tecnologia que a gente tem hoje em dia, eles tentam conservar alguns momentos. E eu acho que por isso que ficou tão incrível. Eu gosto muito dessa adaptação e eu amo, minha favorita. Eu acho que eles têm um desafio, né, muito grande, assim, pegar esse clima dos desenhos e das animações clássicas e trazer agora para os live actions, mas eu acho que é o conjunto da obra, né? Não tem como. Eu acho que eles têm que tentar pegar o sentimento geral que a gente tinha assistindo aquele desenho e tentar trazer para o live action. Por exemplo, o exemplo do Christopher Robin, que estreou esse ano nos cinemas. Quem assistia a animação do Ursinho Pooh, muita gente ficou um pouco surpresa com o tom um pouco sombrio, um pouco dramático, né, que foi dado ao filme. Mas se você for parar pra pensar, o desenho, ele tinha um pouco esse tom. Ele não era um desenho, assim, totalmente feliz, Ele tinha um pouco essa pegada. A Disney, ela acertou muito bem em trabalhar essa pegada. E também o elemento interessante também que eles usaram em Toy Story 3 foi que, por exemplo, muita gente que assistia o Ursinho Pooh na época mesmo do desenho, agora já é crescida e talvez já se identifique com isso agora do personagem, né, já ter crescido. A mesma coisa aconteceu em Toy Story 3 também. Então, a Disney, ela pode perder um pouco da magia da animação na hora de trazer para o live action, trazer para uma continuação, mas ela pode ganhar essa magia de outras formas, né, que o cinema permite. Então, eu acho que a Disney só tem a ganhar e eles vão ter desafios naturalmente, mas acho que eles estão indo muito bem até agora. Muito massa. Gente, o papo está muito bom, mas teremos que encerrar agora. É bom que tem muito pano para manga, tem muito filme, tem uns que acho que nem deu tempo de pontuar ainda, mas é bom que vocês voltam, né? A gente fala mais disso. Com certeza. Valeu, gente. Obrigada. Valeu. E o programa de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esta e outras edições do Cápsula, acesse o nosso canal no YouTube. E tem também o nosso Instagram. Segue a gente lá, hein? Até semana que vem. Tchau!